vice-presidente de vendas, Luciane Dalmolin. Seja muito bem-vinda, Luciane, é com você. Bom dia a todos, obrigada Letícia. É um prazer imenso para mim estar aqui agora com vocês, conversando com os nossos clientes da DocuSign, que vão contar um pouquinho da experiência deles junto à nossa empresa. Então, eu estou aqui com o Júlio Caetano, da Companhia de Estágios, o head jurídico da Companhia de Estágios, a Renata Procópio, da Estratégia Concursos, também gerente jurídica, e o Danilo Costa, CEO e fundador da Costa Law. Então, gente, muito obrigada pela presença de vocês. Eu vou pedir para que vocês se apresentem e contem um pouquinho das suas empresas. Bom, perfeito. Bom, eu atuo na área jurídica há mais de 6 anos, né? Parte desses anos foram em empresas de tecnologia. Atualmente eu sou head, né, da companhia de estágios, então eu entrei há 5 anos para organizar o jurídico, então a gente sabe que o jurídico tem uma complexidade, né, de alto nível, e a parceria com a DocuSign tem ajudado bastante, né, nessa fluidez e nessa organização com o jurídico. Eu estou na estratégia já há quase 8 anos. A gente começou o departamento jurídico lá do zero, então foi um projeto bem legal. E tecnologia faz parte do DNA da empresa. O Estratégia produz cursos preparatórios para concursos públicos, medicina, vestibulares, militares, OAB, carreiras jurídicas, e sempre foi uma plataforma digital. Então, a tecnologia sempre fez parte da empresa, sempre foi o coração da empresa. Mas existe sempre a dificuldade de reproduzir isso dentro do departamento jurídico, né? Que por tradição é um departamento que costuma ser um pouco mais resistente às mudanças. Então, uma das nossas frentes foi, né, a vinda da DocuSign, e a gente tem então trabalhado para que a gente consiga entregar não só ensino de qualidade para todos os cantos do Brasil, que é o propósito, né, do Brasil e do mundo, que é o propósito da empresa, mas fazer isso com que todas as áreas tenham sinergia nesse propósito também. Prazer, eu sou Danilo Costa, fundador da Costa Law. Antes da Costa Law, eu venho de experiência do mundo corporativo e formação em tecnologia. Então, foi uma das teses que me fez fundar a Costa Law, trazendo a tecnologia e a experiência do corporativo para poder oferecer um direito preventivo e estratégico para o nosso cliente. E nós atuamos em São Paulo e atendemos clientes em todo o Brasil. Muito bom. Obrigada, gente. Bom, então vamos começar aqui com o nosso bate-papo. Eu vou começar aqui com o Júlio, sobre a Companhia de Estágios. Assim, a Companhia de Estágios tem um propósito nobre, né, Júlio? Que é conectar jovens ao mercado de trabalho, ajudá-los a entrar e crescerem dentro das organizações. E precisa um processo muito bem desenhado para conseguir conectar essa turma toda, né? Às vezes em localidades, assim, em regiões mais remotas. E vocês começaram a usar a assinatura eletrônica com a DocuSign muito cedo, desde 2019. Como é que foi esse processo de digitalização lá atrás? Sim, eu acho que um ponto muito importante, né, que esse processo de digitalização, né, em contribuição aí com a DocuSign, vem não muito antes, né, mas vem um pouco antes da pandemia, né? A gente sabe que a pandemia impulsionou o uso, né, de recursos tecnológicos para simplificar os processos, mas casa muito com o nosso propósito, né, até com o nosso slogan, que é juntos fazemos o amanhã, né? E fazer o amanhã é muito mais do que só colocar tecnologia, é muito mais do que pensar em novas gerações, é conseguir casar tudo isso, né? Conseguir ter uma sinergia entre a tecnologia e recursos humanos. Então, o propósito da companhia é esse, né, de conectar os jovens utilizando recursos tecnológicos. E esse processo de sair do papel, né, ir para o recurso digital, envolveu muito mais do que uma logística simplificada. Nossa preocupação era de trazer uma segurança jurídica, né, e eu, como responsável do jurídico, não poderia deixar isso de lado. Então, a DocuSign, sem dúvida, se destacou em relação a isso. Um ponto muito importante é que eu já venho, né, de um mercado de tecnologia, então conseguir ter o embasamento técnico ali, conseguir ter uma visão um pouco mais apurada em relação à credibilidade daquele recurso que estava entrando para a empresa e vendendo internamente muito mais do que, olha, estamos cumprindo uma cota tecnológica.
Não, a gente está agregando de ponta a ponta. O jurídico vai ganhar com isso, o candidato vai conseguir ganhar com isso, porque entra muito também no nosso propósito em relação à acessibilidade. Quando a gente fala em acessibilidade, é muito além do que ter, né, um recurso tecnológico para conseguir concluir uma assinatura. A gente fala em conseguir transformar a vida de muitos jovens que moram em localidades muito distantes. E é uma tecnologia que a acessibilidade realmente está ali inerente, porque não é necessário ter um dispositivo tecnológico de alto padrão para conseguir concluir a assinatura, por exemplo. Então, por meio de um celular até simples, né, sem um software bem robusto, aquele jovem consegue concluir aquele processo de assinatura e, né, consegue transformar não só a vida dele por meio daquela oportunidade de trabalho, mas muitas vezes gerando um impacto a curto, médio e longo prazo dentro da empresa, né? Então, quando a gente fala em inovação, a gente fala muito mais do que só colocar a tecnologia. Volta nisso que eu falei, é casar o recurso humano com a tecnologia. Não, perfeito, Júlio, e porque também a gente imagina um candidato a estágio, ele tem dificuldade financeira, né? Muitas vezes ele não consegue se deslocar até o local para fazer a assinatura dos documentos, enfim. Então, com a digitalização, vocês conseguem facilitar todo esse processo, né? E citaste a pandemia. A gente fala, né, que a pandemia foi o maior acelerador da transformação digital em todas as empresas. E foi, de fato, e eu acho que vocês já estavam preparados, porque já tinham iniciado esse processo antes da pandemia abater a todos nós, né? Muito obrigada, Júlio. Vou seguir aqui com o Danilo. Danilo, a Costa Law tem um case muito interessante, né? Vocês estavam passando por um cenário bem difícil, desafiador, e precisaram de uma reversão rápida. Nos conta um pouquinho como é que foi isso e como é que a parceria com a DocuSign entrou nesse processo. Perfeito. A gente se posiciona como escritório preventivo, mas a gente tem uma pequena parte judicial, né? E em 2024, nós tivemos ali mais de 5 indeferimentos, e para a gente foi algo assim importante, porque isso é a questão de tempo, credibilidade junto ao cliente, desgaste, tem um problema ali na experiência na qual o cliente ele está atuando conosco, e a partir disso eu decidi olhar o mercado, e já conhecia a DocuSign nos meus tempos de mundo corporativo, né? Fiz a conversa com vocês, fizemos a contratação, que foi muito tranquila, e para mim foi muito importante porque ao mudar para a DocuSign, não só por trazer toda essa experiência, até que o Júlio comentou, da praticidade, usabilidade, eu trabalho com empresários, né? Tempo é dinheiro. Total. Então, para a gente foi muito importante, ao mesmo tempo, de trazer essa experiência, essa velocidade, essa praticidade para o meu cliente, com todo o back-office do compliance, da governança, da segurança, me trazendo também um stamp de credibilidade para o meu cliente final. Então, para a gente foi muito importante, a partir disso, não só pelas questões mais judiciais, que requerem um rito um pouco mais limitado, né? Mas também para os outros tipos de documentos que nós assinamos ali com os clientes no dia a dia, e para a gente tem sido uma experiência muito importante, não só no quesito da própria do procedimento em si, mas principalmente com, eu digo que o patamar da qualidade, né, do posicionamento e principalmente da inovação que a gente trouxe para dentro do escritório, para a gente também foi um ponto positivo. Que legal. E sabe que esse feedback que tu trouxeste de trazer credibilidade, né, e se associar com uma empresa que chancela isso. Muitos dos clientes nos dizem isso, né, que a parceria com a DocuSign chancela o processo íntegro e totalmente compliance, e é uma coisa que muito nos orgulha. Obrigada, Danilo. E agora eu vou falar com a Renata aqui. No caso da estratégia concursos, vocês também tinham um desafio de trabalho manual, falta de visibilidade dos processos. Nos conta um pouquinho também como é que foi o desafio de vocês e onde que a gente entrou e ajudou nesse processo. Bom, nós temos centenas de professores, milhares de prestadores de serviços. Então, com certeza, é um desafio muito grande gerenciar tudo isso. Prazos contratuais, cláusulas, enfim. A DocuSign começou a parceria com a estratégia em 2018 já, então ali a gente já começou a liberar esses contratos de professores por meio da DocuSign, mas sempre com essa preocupação. A gente tem segurança jurídica, a gente consegue garantir compliance,
e foi uma experiência muito interessante, porque foi sendo validada e confirmada ao longo dos anos. Então, isso é muito importante para a gente. Então, quando você vê no próprio judiciário um juiz validando aquela assinatura, dizendo, olha, isso é possível, isso é lícito, não existe nenhum tipo, né, de questionamento com relação à segurança jurídica desse negócio jurídico que foi formalizado ali, isso é muito importante para a gente. Mas até para além da assinatura digital, a própria gestão dos contratos. Então, quando a gente passou a automatizar isso, facilita, não só facilita o dia a dia do jurídico, como libera o jurídico para fazer aquilo que ele foi chamado a fazer. Porque quando a gente perde muito tempo com a parte operacional, eu vou planilhar esses prazos, eu vou colocar numa agenda, por mais que você tente automatizar uma ponta ou outra, ter automatizado todo o ciclo de vida do contrato traz muito valor para o time do jurídico e libera o time para sair um pouco do operacional e conseguir focar naquilo que ele foi chamado a ser dentro da empresa, que é parceiro do negócio. A gente só consegue ser parceiro do negócio se eu tenho tempo para estar ali lado a lado com o negócio e não estar tão apegada a essa questão operacional. E tu trouxeste um ponto muito importante, né? Porque a DocuSign, ela foi a pioneira na assinatura eletrônica, trouxe aqui para o país e rompeu as barreiras desse mercado inicialmente. E hoje a DocuSign é muito além disso, né? Toda a nossa plataforma de gestão inteligente de acordos é o que oferece o maior valor para os nossos clientes, né? Então, é muito importante quando a gente consegue evoluir para esse patamar de gestão do processo fim a fim, desde da construção, geração desse material, formalizando com a assinatura, que continua tendo um papel importante, mas dando vida a esse contrato na gestão das empresas, né? No momento que eu tenho ferramentas que me ajudam a tomar decisões estratégicas em cima dos contratos que eu tenho vigentes. E eu libero os colaboradores para agirem mais estrategicamente e menos no operacional, como tu trouxeste aqui o exemplo da estratégia. Muito, muito bom, muito bom. Então, vamos lá, seguindo aqui o nosso bate-papo. Eu tenho uma pergunta, eu vou seguir aqui com a Renata. Imagino que depois da digitalização, o cenário, ele mudou um pouquinho, né? Então, conta pra gente, assim, como é que está hoje e quais são as perspectivas aí da estratégia já nesse momento digital? Bom, eu acho que, para além do esperado, que é a gente sai do papel, a gente deixa de precisar de ter espaço para arquivo, que hoje as empresas não têm, mas espaço físico, né, principalmente no pós-pandemia, a gente tem um ganho muito grande de visibilidade dos processos. Isso, para mim, é essencial. Então, eu não tenho que analisar caso a caso, mas eu consegui ter uma visão muito mais macro de todo o sistema ali de contratos da empresa. E tem algumas coisas, assim, eu sempre trago esse exemplo porque eu acho ele muito interessante, que é da ferramenta de comparação que tem ali no sistema de gestão de contratos da DocuSign. Então, antes, alguém do time precisava pegar 2 Word e literalmente ficar passando... E abrir aquele monitor enorme, virado, né? O jurídico sempre usa monitor virado. Isso, eram os 2 monitores em cima da mesa. E hoje a gente consegue fazer isso em segundos, né, de forma automática. Então, de novo, eu acho que muito além do operacional, a gente consegue entregar mais valor. Porque quando eu sei, eu não corro um risco ali de falha humana, passou um detalhe, não, vai estar ali destacado, a gente sabe que a pessoa mudou. E até para o cliente, né, no caso do nosso jurídico, a gente tem como clientes internos, mas externos ali, professores, pessoas que esperam do jurídico uma resposta rápida, uma resposta de qualidade. Então, isso nos auxilia. De novo, o que pode ser automatizado não tem por que não ser. E isso não tira valor do jurídico, muito pelo contrário, isso dá valor e faz com que a gente possa entregar um trabalho de muito mais qualidade para essas pessoas. Isso mostra, né, a nossa capacidade de atualização a um cenário que hoje já é dado, né, para as empresas e para as pessoas. Então, de novo, para além do operacional, eu acho que a gente tem um ganho de qualidade, de velocidade, e de visibilidade muito grande do processo. Que legal, Renata. E eu há pouco
estava citando, a gente fez uma pesquisa com a Deloitte e ela cita justamente isso, assim, dos grandes benefícios das ferramentas de gestão de acordos, o que os clientes mais perceberam foi que, e 72% dos entrevistados, foram mais de 1.100 entrevistados no mundo todo, eles percebem uma maior precisão dos contratos gerados, né? E é exatamente esse exemplo que tu trouxeste. Então, na verdade, vocês entregam um nível de serviço muito melhor quando tem a tecnologia ajudando nisso, porque o ser humano, é natural que o ser humano não vá perceber uma nuance, um texto, alguma coisa vai passar desapercebida. A tecnologia tá aí justamente para nos ajudar. Muito bom. Mesma pergunta, Danilo, e aqui eu quero até trazer que vocês foram o nosso Customer Award 2025, um case de sucesso aí, parabéns, a gente tem o maior orgulho, saiu no nosso Momentum e nos conta aí como que está esse momento da Costa Law em relação à digitalização. Perfeito. Até fazendo um recorte um pouco mais macro, né? Desde que saiu a inteligência artificial como um todo, a gente vem implementando muita tecnologia. Então, eu enxergo que a solução DocuSign, ela é muito mais do que a própria execução da assinatura dos documentos, mas a plataforma e até a vanguarda de inovação, né? Sempre estou de olho no que vocês estão fazendo, vi que vocês liberaram o MCP para integrar e comunicar com as inteligências artificiais, já faço isso no escritório. Então, hoje eu posso dizer que a gente vive, eu posso até me arriscar a dizer que a gente vive mais ou menos no mesmo patamar de nível de tecnologia do que as grandes empresas utilizam fora. Hoje nós temos agentes rodando em toda a nossa operação, desde o comercial. Quando a gente vai para dentro de uma análise de um contrato de um cliente, eu já tenho a visão do todo, busco jurisprudências, busco ground de decisões para, junto com o caso do cliente, eu analisar aquele contrato levando em conta uma série de variáveis, ter uma visão mais robusta. Como você bem disse, às vezes aos olhos, né, do ser humano a gente pode passar desapercebido algum ponto. Então a gente coloca eu chamo de amplificação da tecnologia, né? A gente coloca esse time de agentes, né, para junto conosco, né, trazer esse aumento, eu considero também que é um aumento de qualidade, né, do nosso trabalho. Então ele deixa de ser só o cognitivo, mas ele passa a amplificar toda a visão e as análises, os cruzamentos de dados que nós fazemos, para que no final, primeiro, a percepção de valor que nós entregamos ao nosso cliente, ela é melhor, o cliente passa a ter e contar com um nível de qualidade, de rigor maior, como também levar essa cadeia dos processos, né, uma vez que a gente é parte de um processo do nosso cliente, para o cliente dele ou para quem for o tomador desse projeto final, com mais qualidade, mais segurança e principalmente credibilidade, de que ao longo de todo o processo que foi executado, nós temos várias camadas de credibilidade, segurança e de validação. Então, para a gente, eu digo que é algo muito ímpar que nós estamos vivendo com as potencialidades das tecnologias como um todo. Sim, e é exatamente isso, acaba que tu entrega um valor maior para o cliente do teu cliente. Então, aí sim a entrega é muito superior. E esse tema que tu falaste do MCP que nós estamos lançando, tem alguns que já estão em beta, já dá para testar, tem um valor enorme, porque a gente fala muito sobre isso. A ferramenta da DocuSign, ela trabalha onde o trabalho já está. Então, as ferramentas elas têm que ser integradas para facilitar o trabalho. Não é mais uma ferramenta que o advogado, a pessoa de RH, quem for usar dentro da empresa, vendas, vai ter que abrir uma nova ferramenta para usar. Não, ela já está integrada dentro do CRM, dentro do ERP, dentro das ferramentas de IA já existentes, né? Então, acho que é muito importante isso. Muito bom. Obrigada, Danilo. Júlio, e vocês também têm um case espetacular aí, que agilizaram o processo de assinatura em 5 vezes. Me conta aí como é que foi isso. E na verdade é um case que se complementa com o recurso que foi adquirido há pouco tempo, né? Então nós temos a plataforma de assinatura, que foi adquirida lá em 2019, e aí no início desse ano nós adquirimos o IAM. Eu até falo que eu sou o maior fã do IAM porque são 2 palavras que norteiam, né? Rastreabilidade e governança. Então assim, a rastreabilidade em relação a ter esse ciclo de vida, né, bem visível, bem palpável, coisa que antes a gente não tinha uma facilidade tão grande, né, porque quando a gente traz, né, para esse aspecto físico mesmo, o papel ele acaba tendo a fragilidade ali em vários aspectos, né, não só em relação à própria mídia ali, né, que pode se desintegrar,
como também a perda dos arquivos, né? Um ou outro arquivo, a depender do volume, ele pode se perder facilmente. Com a rastreabilidade e a governança que tanto o IAM quanto a própria plataforma de assinatura traz, a gente coloca abaixo esse problema. Né? E além disso, um outro aspecto que eu gosto de trazer muito, né, nessa parte de eficiência, até mesmo falando de futuro, porque a companhia fala muito sobre futuro, né, sobre o aspecto geracional, sobre o aspecto de talentos, mas também em um formato mais amplo. ESG, né? Quando a gente fala de tirar o papel de cena, colocar o recurso digital, a gente economiza muito, tanto no aspecto financeiro quanto em relação à parte ambiental. Então, assim, a nossa eficiência foi muito mais do que otimizar o processo em relação a time. Trouxe valor de ponta a ponta, até no aspecto ambiental. Perfeito, Júlio. E como isso é importante, né, da gente considerar todos os parâmetros. E eu vou até aproveitar o gancho, né, do teu depoimento para a nossa próxima pergunta. Tu falaste que tu é fã do IAM, eu sou muito suspeita porque eu vou dizer que eu também sou. Mas aí uma pergunta aqui para todos, eu vou começar contigo mesmo, Júlio, assim, que dicas, né, quais são as recomendações que tu daria para a empresa que quer iniciar nesse processo, a digitalização do processo de contratos, como convencer as áreas, não só o time jurídico, mas os próprios CEOs das empresas, de que essa é uma alternativa importante e relevante para o negócio? Perfeito. Bom, eu acredito que o primeiro passo seja o mapeamento interno. Então, assim, para seguir com qualquer implementação, qualquer investimento externo, é interessante, é super importante conhecer o cenário que você está inserido. Então, a partir desse mapeamento, né, avaliar as possibilidades. Por exemplo, a própria DocSign tem uma série de recursos. Então, pode ser que, por exemplo, o IAM faça muito sentido em um recurso específico para mim. Para outra empresa, pode ser que um workflow, um outro recurso que o próprio IAM traz, faça mais sentido. Sim, então, acho que esse mapeamento... De cada operação. Exatamente. Acho que esse mapeamento inicial é, assim, o que muda o jogo. A partir disso, a partir desse momento que você consegue identificar quais são os pontos frágeis que a empresa tem, que o departamento tem e de que forma aquele recurso no qual a empresa está investindo vai agregar não só para a área, mas para a empresa e para os clientes, eu acredito que viabiliza e, né, traz uma fluidez maior em relação àquela implementação. Então, por vezes, né, até em trocas com outros amigos, muitas vezes essa trava acontece também por questão de comunicação. Então, eu acredito que a comunicação ela consegue ser melhor trabalhada a partir desse momento em que há o mapeamento, o alinhamento, né, de expectativa e a implementação de fato, né, a partir de um cronograma, a partir de né, um acompanhamento ali com o CEO, né, com a liderança acima. Então, para mim tem funcionado super bem, tanto que, falando sobre a companhia de estágios, né, nosso objetivo é ampliar esses recursos para as outras áreas e, né, melhorar o que a gente já tem no jurídico. Excelente. E a gente fala muito sobre isso. Na verdade, antes de qualquer passo, e eu diria na tecnologia, não é nem só no tema que nós estamos tratando aqui, eu preciso entender as dores do meu negócio, né? Mapear exatamente os processos internos para daí eleger quais são as áreas prioritárias para começar esse trabalho, que foi exatamente o teu depoimento. Renata, no teu caso, como é que vocês estão trabalhando? Eu acho que o passo principal é a gente eliminar esse conceito de que digitalização, tecnologia, inteligência artificial é uma exclusividade da área de tecnologia da informação. Cada área precisa ser protagonista no seu processo, porque as necessidades de cada área são diferentes, os perfis das pessoas que trabalham naquela área são diferentes. Então, trabalhar tecnologia, digitalização como cultura, eu entendo muito mais essencial do que projetos isolados. Isso precisa estar correndo nas veias das pessoas que trabalham com a gente para que elas tragam ideias, para que elas sejam realmente protagonistas também nesse processo como um todo. E acho que existe um receio por muito tempo relacionado à tecnologia, às novas tendências. Isso vai pegar, não vai pegar. Mas o fato é que os acertos e os erros eles vão acontecer no dia a dia de qualquer empresa, de qualquer negócio. Então, experimentar, né, estar aberto a novas propostas, a novas ferramentas, eu acho que isso é muito importante. Conscientizar os nossos times
de que é o dia a dia. Não é um projeto, não é uma frente, mas tem que fazer parte do nosso dia a dia, tem que fazer parte do nosso trabalho e não vai tirar ou eliminar o nosso protagonismo como profissionais. Na verdade, ele só serve para nos ajudar a impulsionar e a entregar muito mais valor para o negócio. A potencializar o valor do ser humano nessa jornada, né? Eu ontem mesmo estava participando de um webinar que falava sobre isso, sobre as novas formas de trabalho. E, na verdade, acho que tem um papel da liderança muito importante de ser o exemplo, né? A gente precisa aprender a usar as ferramentas que estão aí e aí ajudar as nossas equipes para que elas também adotem e a gente, de fato, mova. Porque o que a gente tem visto muito, e essa pesquisa da Deloitte que eu citei antes demonstrou, é o hype da IA, né? Todo mundo quer colocar IA em todas as áreas e sem o devido retorno sobre o investimento. Então, agora é a hora de parar e sentar e ver, tá, ok, onde é que eu estou investindo e qual é o retorno que eu estou tendo e garantir que todos estejam embarcados, porque eu concordo 100%, isso não é uma função da TI, todas as áreas são impactadas e todas as áreas têm que entender onde de fato se beneficiam mais e melhor dessas ferramentas. E Danilo, no caso de vocês, qual é o teu conselho aqui para os nossos clientes que estão nos assistindo de como enfrentar essa jornada? Bom, meus colegas e vocês já falaram muito bem, se puder agregar em algo, eu acho que o básico funciona muito bem. O benchmark, quando a gente analisa o mercado e entender as maiores empresas, né, que possuem maturidade, equipes de tecnologia, equipes jurídicas, se elas estão utilizando determinadas soluções, existe um motivo, né? Foi passado por um crivo interno ali, né? E hoje a gente sabe, um dos pontos, até voltando um pouco à pergunta, um dos pontos que me conecta com os clientes ou até das outras partes no dia a dia é, eu vou fazer um documento, vou mandar para assinatura, é super fácil, DocSign, né? A pessoa fala, DocSign eu tenho, é tranquilo. Então, é até um elemento de rapport, né? Agora, voltando na sua pergunta, não só analisando num viés de análise de mercado, de entender o que o mercado já utiliza, né? Entrando lá nos cases da DocSign e o porquê foi escolhido, se a gente entra numa análise mais técnica, o Júlio comentou muito disso, né? É a tríade, pessoas, processos e sistemas. Então, dentro da minha análise, o que vai no fundo, as empresas analisam, né? O que vai me diminuir custos é aumentar a minha margem, né? O meu LL. O que vai me dar mais ROI? Então, dentro dessas soluções, onde eu trago tecnologia, trago inteligência, né? Onde eu consigo potencializar o trabalho dos colaboradores. Você falou em hype, né? Os Estados Unidos está muito em alta agora o HIC, que é o contribuidor de alto impacto. Então, dentro dessas tecnologias que nos ajudam a potencializar o nosso trabalho, trazer uma governança, uma visibilidade, além de outras áreas dentro do negócio. E fazer com credibilidade e segurança, trazendo uma experiência de alto valor para o meu cliente, eu acho que é positivo. Então, dentro dessa linha, se pudesse dar uma sugestão, olhe lá os cases, olhe o porquê que a DocSign é uma empresa global e porque ela possui as maiores contas dos clientes com maturidade corporativa de negócios e sistemas, e ali eu acho que ele vai encontrar a resposta. Muito bom, Danilo, muito bom. Bom, aqui pra gente, a gente já está terminando o nosso tempo. Eu queria que vocês falassem, eu vou começar com o Danilo, porque ele já falou aqui que ele já está integrado, já usa agentes. Então, qual é o próximo passo de vocês, ou como é que tu já está vendo essa jornada com a adoção de IA e o que vocês veem aí de perspectivas com esse movimento dentro do mercado? Tá. Eu acredito muito que é muito falado no mercado, você citou aí as Big Fours, né? A gente está numa era agêntica. Então, enquanto a era agêntica, eu posso dizer com muita tranquilidade que hoje a gente já utiliza um time de agentes. Às vezes tem processos que a gente coloca 10, 20 agentes para trabalhar nesse processo. Então, um primeiro ponto que eu vejo como norte é as empresas que não tiverem, elas precisam se adequar às tecnologias, porque vai ficar injusto o nível de qualidade, velocidade e entrega do trabalho que hoje a gente consegue por meio das inteligências artificiais. Segundo, eles falam muito que a IA é o futuro. Para mim, a IA é o presente. Eu já utilizo há um pouco mais de 2 anos, desde que saiu, mas eu posso dizer que o momento que nós estamos atravessando, onde a tecnologia ela consegue conectar e permear, conforme você falou, em todo o nosso processo no dia a dia, né? Onde nós estamos, seja no WhatsApp, seja nos e-mails, nos documentos, nas comunicações com os clientes, mapeando o que está acontecendo no universo dentro do nosso segmento judicial, né, de negócios. Então, isso são elementos que nos diferenciam muito. E o que eu vislumbro que até o final do ano, dentro desse
desse universo, dessa velocidade que nós estamos atravessando, é que cada empresa vai conseguir aumentar o seu stack, a sua capacidade, hoje chamado de harness, para trazer um pouco mais de hipercontexto das suas operações, dos seus clientes, do mercado, para cada vez mais ser assertivo, trazer hipercontexto para cada cliente, para cada demanda que ela entrega no dia a dia para o seu cliente final. Sem dúvida. E tu trouxeste um ponto importante, né? A diferença vai ficar muito grande de quem adota e quem não adota, né? Então, acho que é um ponto para a gente, de fato, se debruçar e investir tempo para isso. E tu, Renata, como é que vocês estão vendo essa adoção dentro da estratégia? Eu concordo que a gente já saiu da época do C. Agora nós estamos na fase do como. Não é se eu vou usar, mas é como eu vou usar. Como eu vou usar para agregar. Acho que agora a gente entra num novo nível de discussão sobre inteligência artificial, que é o uso ético, que é o uso, né, condizente com cada uma das atividades, mas a gente já saiu do questionamento se vamos usar. A gente ouviu uma coisa muito interessante lá da liderança da estratégia e com a qual concordo plenamente, que é: se você ainda não está usando inteligência artificial, se você ainda não está se adequando, alguém está fazendo isso por você. Exatamente. Um profissional ruim, ele não vai se tornar um profissional bom com o uso de inteligência artificial, mas um profissional bom, ele pode entregar muito mais valor para o negócio com o uso de inteligência artificial. Então, eu acho que a nossa missão como seres humanos é dominar a IA da melhor forma que a gente puder e saber utilizá-la a nosso favor. Muito bom, muito bom. Júlio, para fechar aqui a nossa conversa, como é que na companhia vocês estão planejando isso? Bom, eu acredito que colocando o tema em pauta, porque assim, embora muito se fale, né, de IA, embora a empresa tenha investido internamente em IA, muitas vezes ainda fica algo sutil no sentido de devo usar, de que forma eu devo usar? Então, eu creio que, né, falando sobre a companhia, a criação de políticas em relação ao uso de IA, então, assim, ter parâmetros de como essa IA vai ser utilizada, né, ter uma IA oficial na empresa, porque a gente sabe que uma coisa é o que a empresa está implementando, outra coisa é o que, às vezes, na prática, as pessoas podem fazer. Então, assim, a gente quebrar o tabu do uso da IA, então, sim, a IA, ela é viável, a IA ela é muito eficiente, porém ela tem que ser usada dentro de determinados padrões. Né? Você não pode usar a sua IA pessoal para colocar documentos da empresa. Claro. Então, assim, pode parecer algo óbvio, mas quando a gente para olhar uma operação que começa a se expandir, começa a crescer, por vezes a empresa acaba perdendo controle em relação a isso, né? Entra na questão de rastreabilidade e governança que eu comentei. Então eu creio que, assim, colocar em pauta esse tema, né, da IA e de que forma cada colaborador tem que usar, dentro de quais diretrizes. E diretrizes factíveis, né? Nada de políticas extremamente robustas, com termos muito complexos. Não, a ideia é que de ponta a ponta as pessoas saibam o que é a IA e de que forma elas têm que utilizar para benefício próprio, né? Para o trabalho delas ser mais eficiente e para a empresa ter um retorno com aquilo. Né? A empresa, o cliente, no final das contas, todo mundo sai ganhando se for bem utilizado. Né? Sem dúvida. Então, sem dúvida. Creio que seja dentro dessas diretrizes. Muito bom. Júlio, Renata, Danilo, não tenho como agradecer a vocês. Fantástico o nosso momento aqui. E eu tenho certeza que quem está assistindo está gostando demais. Obrigada mais uma vez pela presença de vocês. Obrigada pela parceria com a DocuSign. Continuem contando conosco e vamos em frente. Gente, eu volto aqui para a Letícia agora. Muito obrigada.